Olá, alunos! Agora nós vamos resolver o primeiro exemplo da aula 5. Então, aqui na aula 5, nós vamos falar sobre equilíbrios de corpos rígidos. Nesse exemplo 1, pede para a estrutura mostrada na figura abaixo, que está em equilíbrio, calcule a tensão no cabo e as forças exercidas pelo vínculo em A. Então, aqui eu tenho uma estrutura, que é uma treliça, ela está aqui apoiada no ponto A por um apoio fixo articulado, né? Com apoio de segundo gênero. E ela também está apoiada aqui por um cabo. Então, tá pedindo no exercício, falando que essa estrutura está em equilíbrio, para calcular a tensão nesse cabo e as reações aqui no vínculo A, no apoio A. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar e desenhar o diagrama de corpo livre. Então, essa é a primeira etapa. Como essa estrutura é um corpo rígido que está em equilíbrio, a gente tem que desenhar, primeiramente, o diagrama de corpo livre com a estrutura, as forças externas e as reações de apoio. Eu vou desenhar o diagrama de corpo livre na própria figura, não tem problema nenhum. Então, vou representar na figura acima. Primeiramente, eu gosto de representar as reações de apoio no sentido positivo. Então, aqui eu tenho um vínculo em A, que impede o movimento vertical e impede o movimento horizontal. O único movimento que não é impedido é a rotação, porque aqui eu tenho um pino, né, que permite rotacionar. A gente sempre coloca a reação do movimento impedido. Então, impedindo o movimento vertical, então eu vou colocar uma reação vertical, que eu vou chamar aqui de VA, e impede o movimento horizontal. Então, coloco aqui horizontal, uma reação HA. Eu gosto de colocar essas reações no sentido positivo das convenções de sinais. Na nossa convenção de sinais, nós estamos adotando que o esforço vertical para cima é positivo, o esforço horizontal para a direita é positivo e o momento fletor no sentido anti-horário é positivo. Essa é a nossa convenção de sinais. Então, por isso, eu represento inicialmente os esforços, né, as forças desconhecidas, que são as reações de apoio, no sentido positivo da convenção de sinais. Caso o resultado, lá quando eu fizer equilíbrio das forças e dos momentos, o resultado aqui dessas forças, dos meus vínculos, der negativo, quer dizer que o sentido que eu adotei estava incorreto. Então, basta inverter para o sentido contrário, para o sentido negativo da minha convenção de sinais. Além disso, né, além do vínculo A, eu também tenho a tração no cabo, porque eu tenho um cabo aqui, BC, que está segurando, apoiando essa parte dessa estrutura. Então, eu vou colocar aqui essa tensão no cabo. Vou chamar de TBC. Então, aqui tá pronto o meu diagrama de corpo livre. Uma coisa importante é que essa força TBC, ela é uma força inclinada. Então, para eu fazer a segunda parte do exercício, que é aplicar as equações de equilíbrio no plano, somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0 e somatório dos momentos igual a 0, é importante eu decompor essa força, essa tensão no cabo, nos eixos x e y para poder fazer o somatório dessas forças. Então, aqui eu vou ter uma componente TBCY na vertical e uma componente aqui TBCX. Vamos decompor, então? Primeiramente, vamos achar esse ângulo de inclinação para achar as componentes. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Esse ângulo de inclinação aqui com a horizontal. Então, eu posso dizer que tangente de θ é igual a cateto
oposto dividido por hipotenusa. Aqui, né, gente, a gente tem um triângulo, né, formado, triângulo retângulo. Então, o cateto oposto ao ângulo θ é 4 metros. Então, tangente de um ângulo é cateto oposto, nesse caso, 4 metros, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é esse cateto aqui, que são 6 metros. Fazendo, então, essa divisão, vou cortar aqui metro com metro. Eu posso isolar aqui para achar o ângulo que é de meu interesse. Então, θ vai ser igual a tangente inversa, ou tangente menos 1, de 4 sobre 6. Portanto, esse ângulo θ vai ser 33,7 graus. Se o ângulo θ é 33,7 graus, vamos já achar a componente TBCX, da tensão no cabo BC em X e em Y. Então, a componente em X é a hipotenusa, né, desse triângulo aqui, né, que seria, no caso, TBC, vezes cosseno, né, do ângulo, porque aqui TBCX é o cateto adjacente, né? Então, por isso, cosseno do ângulo θ. Nós já encontramos que o ângulo θ é igual, né, a 33,7, então isso aqui vai ser TBC vezes cosseno de 33,7 graus. Fazendo o cosseno do ângulo, vai ser igual a 0,832, cosseno de 33,7, vezes TBC. Então, a gente sabe que TBCX é igual a esse valor. Já achamos a componente, né, em X. A componente agora em Y vai ser igual à hipotenusa, né, TBC. Aqui, no caso, a componente em Y é o seno do ângulo θ, né? Então, vezes seno de θ. Vai ser TBC vezes seno de 33,7 graus. Seno de 33,7 é igual a 0,555 vezes TBC. Então, minha componente vertical na direção de Y é igual a 0,555 TBC. Agora sim, então, encontrando as componentes das tensões no cabo, eu posso aplicar as equações de equilíbrio no plano, e aplicando as equações de equilíbrio no plano, eu encontro as incógnitas, né? Que são as reações do apoio A e a tensão no cabo BC. Vamos lá, então. Segunda etapa, né? Quando a gente está sempre encontrando reações, forças externas desconhecidas, eu aplico as equações de equilíbrio. Então, aplicar. As equações de equilíbrio. Como a gente está numa estrutura plana, é as equações de equilíbrio no plano. Então, a gente tem 3 equações de equilíbrio no plano. Somatório das forças em X igual a 0. Vou considerar, então, pela convenção de sinais, positivo as forças na direção horizontal para a direita. Temos também o somatório dos momentos igual a 0. Considero momento positivo no sentido anti-horário. E eu tenho somatório das forças em Y igual a 0. As forças verticais para cima eu vou considerar positivo na minha convenção de sinais. O que tiver para baixo é negativo. Vamos iniciar, então, aqui, ó, fazendo o somatório das forças em X igual a 0. Quais forças que eu tenho na horizontal, na minha estrutura aqui? Pego o diagrama de corpo livre. Na horizontal, eu tenho HA, sentido positivo, que eu coloquei aqui inicialmente, que eu arbitrei. E eu tenho a componente TBCX, para o sentido negativo, né, da minha convenção de sinais. Então, menos
TBCX igual a zero. TBCX, eu sei que é 0,832 TBC. Então, eu tenho aqui que HA vai ser igual, TBCX passa positivo para o outro lado da igualdade, e já vou substituir pelo valor encontrado, 0,832 TBC. Agora, nós vamos fazer o somatório dos momentos, igual a zero. O somatório dos momentos, a gente faz, normalmente, em um dos apoios. Por quê? Fazendo o somatório dos momentos no vínculo, onde eu tenho incógnita, que são as reações de apoio, eu elimino essas reações de apoio, porque para ter momento, eu tenho que ter força e tenho que ter distância. Fazendo o somatório dos momentos no ponto onde a força desconhecida está sendo aplicada, eu não tenho distância, então o momento é igual a zero. Como aqui no apoio A eu tenho mais incógnitas, né? Eu tenho duas incógnitas, que é HA e a componente VA. Então, o mais sensato é a gente fazer o somatório dos momentos no ponto A, porque eu elimino essas duas incógnitas inicialmente. Depois eu encontro elas, né? Quem gera momento no ponto A? Logicamente, as reações HA e VA não geram momento no ponto A, né? Porque não tem distância do ponto A. Então, outras forças. Eu tenho a força de 5 kN aqui. Então, eu coloco meu dedo em direção da força. E essa força tende a girar em torno do ponto A no sentido horário. Então, negativo. Eu vou ter aqui menos 5 vezes a distância da força de 5 kN até o ponto A, 6 metros. Então, eu também tenho essa força de 10, que também tende a girar no sentido anti-horário em torno de A, menos 10, vezes, até chegar, é a força de 10 até o ponto A, é 9 metros. Eu tenho aqui também a componente TBCY, ó, TBCY, dedinho na direção da força, tende a girar no sentido anti-horário positivo. Então, mais TBCY. Qual que é a distância da força TBCY até o ponto A? Força na vertical, distância que a gente pega na horizontal. Então, 6 metros. E eu tenho aqui a minha componente TBCX, né? TBCX, coloco o meu dedinho na direção da força TBCX, tende a girar no sentido anti-horário positivo. Então, mais TBCX vezes distância da força TBC até o ponto A. TBCX é uma força horizontal, a gente pega a distância na vertical. Então, vezes 4 metros. Não tem mais nenhuma força que vai gerar momento no ponto A. Então, isso tudo igual a zero. Aqui eu já vou fazer a multiplicação, ó. Menos 5 vezes 6, menos 30. Menos 10 vezes 9, menos 90. TBCY, desculpem, é 0,55 TBC. Então, eu vou colocar aqui, ó. Mais 0,555 TBC vezes 6, né? E agora, TBCX é 0,832 TBC vezes 4, igual a zero. Então, aqui, somando, né? Menos 30 menos 90, menos 120. Aqui, 0,555 vezes 6 vai ser igual a mais 3,33 TBC. E aqui, 0,832 vezes 4 vai ser mais 3,328 vezes TBC. Isso igual a zero. Então, gente, como que eu vou fazer aqui agora? Esse 120 pode passar para o outro lado da igualdade positivo e eu posso somar esses dois TBCs, né? Porque os dois são TBC, então eu posso somar aqui o coeficiente deles. Vai ser igual a 6,658 TBC igual 120 passa para o outro lado da igualdade positiva, 120. Com isso, eu passando, dividindo 6,658
e 58 para o outro lado da igualdade, eu vou ter que TBC vai ser igual a 18 quilonewtons. Resultado positivo quer dizer que o sentido que eu arbitrei aqui para TBC, que seria saindo do nó B aqui, tá correto. Então, represento, é sempre importante representar o sentido da força que a gente está calculando e encontrando. E aqui eu tenho a minha resposta. Falta agora, então, eu voltar aqui na minha equação de somatório das forças em X, porque eu não encontrei o valor de HA, ficou em função de TBC, mas agora eu já sei o valor de TBC. Portanto, vamos fazer aqui. Olha. Eu tenho que HA vai ser igual a 0,832 vezes TBC. Portanto, TBC foi igual a 18 quilonewtons, então, 0,832 vezes 18 quilonewtons. Daqui eu vou tirar aqui, HA é igual a 15 quilonewtons. Resultado positivo quer dizer que o sentido que eu arbitrei para HA, horizontal, para a direita, está correto. Então, representa o sentido aqui correto, né? O sentido da minha reação de apoio. É importante representar o sentido das reações de apoio. Faltou aplicar somatório das forças em Y igual a zero. Não coube aqui, né? Então, vou fazer aqui somatório das forças em Y igual a zero. Positivo, as forças para cima, negativas, forças que estiverem apontadas para baixo. Vamos olhar aqui na figura. Quais forças que eu tenho na vertical? Eu tenho VA, que eu ainda desconheço o valor. Eu tenho 5 quilonewtons que tá para baixo, então menos 5. Eu tenho 10 aqui, menos 10. E eu tenho TBCY, então mais TBCY, igual a zero. Então, vou colocar aqui VA, menos 5 menos 10 vai ser igual a menos 15. E o TBCY, a gente viu que é 0,555 TBC. Então, mais 0,555 TBC. E o valor de TBC eu também já encontrei. Então, eu vou substituir aqui 0,555 vezes 18 quilonewtons. Isso é igual a zero. Então, fazendo aqui a continha, 0,555 vezes 18 vai ser igual a 10. Então, eu vou ter VA menos 15 aqui, 10 positivo, é igual a zero. Menos 15 mais 10 é igual a menos 5. Passando, então, 5 para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo. VA vai ser igual a 5 quilonewtons. Resultado positivo quer dizer que o sentido que eu arbitrei para a reação vertical em A está correto. Então, represento aqui o sentido dessa reação. E aqui a gente tem, então, a nossa resposta, que é as reações em A, né? As forças exercidas nos vínculos A, que é HA e VA, HA igual a 15 quilonewtons, VA igual a 5 quilonewtons. E o sentido, e também o que pediu, que foi a tensão no cabo. Tensão no cabo, TBC igual a 18 quilonewtons.